Agora vamos ver o conceito geométrico de ângulo. Olha lá. Considere então essas duas semirretas. Ó. Aqui começa no ponto O. Semirreta é um pedaço de reta, tá? E ela é orientada. Orientada significa que começa num ponto e passa por outro. Então ele começa no ponto O e passa pelo ponto B. Então essa é a semirreta OB, indicada desta forma, tá? Com a setinha para lá. Considere outra semirreta que começa no mesmo ponto O, agora está orientada no sentido, na direção que passa pelo ponto A. Mas ela é orientada, começa em O e passa pelo ponto A, e a identificação dela é semirreta OA, certo? OA. Deixa eu apagar isso aqui. Ficou muito mal feito. Pronto. Então, semirreta OA. Geometricamente, a gente define ângulo como sendo exatamente essa região aqui toda. Ó. Deixa eu pegar aqui. Ó. Isso aqui é o ângulo formado pelas semirretas OB e OA. Detalhe, convencionou-se que se eu construir o ângulo no sentido anti-horário, se eu construir para cá, eu vou dizer que ele é positivo, o ângulo é positivo. Se eu construísse, começando pela letra, pelo ponto B, se eu construísse no sentido contrário, eu diria que ele é negativo. Tá? O importante é que o ângulo é o mesmo. Então essa região aqui, toda essa região verde aqui, é o que a gente chama de ângulo. Tá? Medida em graus, uma das medidas pode ser feita em graus. Então o que eu quero que você não esqueça. O ângulo ele é medido ou positiva ou negativamente, dependendo do sentido horário negativo e anti-horário positivo. Certo? Olha aqui o exemplo que ele deu deste triângulo, para falar de ângulos internos e ângulos externos. Como o nome está dizendo, interno é aquilo que está dentro. Interno, que está dentro. Dentro de quê? Desse triângulo azul. Observe. Ângulos A, B, C. Veja que a notação de ângulo é uma letra, a medida do ângulo, é uma letra normalmente minúscula do nosso alfabeto, com um circunflexo em cima para dizer que é um ângulo. Tá certo? É um chapéuzinho. Então, ângulo A, ângulo B, sem problema nenhum, tá certo? É apenas uma anotação. Colocaria aqui assim, tá? E ângulo C, são ângulos internos que estão dentro do triângulo. Se eu chamar esse ponto aqui de ponto A, se eu chamar esse pontinho aqui, outro vértice, né, de ponto B, e se eu chamar esse outro vértice do triângulo de ponto C, o triângulo ABC, e a gente identifica assim, né, triângulo A, B, C. Tem ângulos internos Azinho, Bzinho, Czinho e ângulos externos Azão, Bzão e Czão. A diferença é que quando eu estou falando de ângulo eu tenho que colocar o chapéuzinho, tá certo? Então quando eu falo assim, eu estou dizendo medida, isso aqui é o ângulo A. Quando eu coloco só assim, eu digo esse é o vértice A. Tá? Eu esqueci de falar aqui na figura anterior, o vértice é o ponto onde as duas semirretas se encontram, tá certo? Chama-se vértice do ângulo. Isso aqui chama-se lado OB e lado OA do ângulo, certo? Então não tem dificuldade nenhuma. Se eu somar um ângulo A interno com um ângulo A externo, veja que eu dou meia volta, né? Ó, se eu completasse aqui, eu daria uma volta completa, ou seja, 360. Como eu só estou andando meia, eu estou andando 180 graus, né? Isso em qualquer um deles. Ó. Um ângulo interno mais um externo sempre dá 180. Né? Se eu completasse assim,
circunferência, né, daria os 360 graus. Tranquilo? É isso então.